Tem uma notícia aqui do Brasil que é importante debater com os nossos comentaristas, porque o presidente da República e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, assinaram um decreto que obriga a reserva de exibição de filmes brasileiros, filmes nacionais em salas de cinema, conhecida como cota de tela, já a partir do ano que vem, 2025. Essa medida visa promover o cinema do país com a programação de uma quantidade mínima de sessões para obras brasileiras. A exibição das obras cinematográficas de que trata o decreto será realizada proporcionalmente no decorrer de 2025. A cota de tela foi estabelecida em 2001 e dizia que 20 anos seguintes, nas 2 décadas seguintes, as salas de exibição precisariam exibir obras nacionais por um determinado número de dias. A data de validade desta medida provisória era até 2021. Você, Dávila, começar contigo. Decreto para determinar cota de filmes nacionais nas salas de cinema. Enfim, é preciso dizer que eu reconheço a importância dos técnicos que trabalham na indústria do cinema, os nossos cineastas, redatores, a indústria do cinema nacional. Agora, precisa a administração federal, o governo, emitir um decreto que determine quantas salas vão passar filmes nacionais. Há produção para isso, Dávila? O que a gente precisa discutir e debater aqui? Bom, primeira coisa, parece que voltamos aos anos 40, quando Getúlio Vargas criou a Hora do Brasil. Nós vamos ter agora do cinema nacional, toda sala de cinema vai ter que ter filmes nacionais. É o nacionalismo mais tacanho que existe. O cinema brasileiro parece que transformou numa outra estatal. Quantos filmes brasileiros nós temos de renome internacional, de destaque internacional? Você conta numas mãos, conta esse ano mesmo. Pega um ano de produção aí, que o brasileiro acha que produziu bem e tal. Tem 2, 3 filmes importantes. A Argentina dá uma surra no Brasil com filmes de qualidade, muito superior ao Brasil. Então, assim, isso é com dinheiro estatal, com lei Rouanet, lei de audiovisual, com todas estatais jorrando dinheiro nesse cinema nacional, não chega aos pés do que foram as produções, por exemplo, na Coreia, na Índia, na Argentina, filmes de muito melhor qualidade e de reconhecimento internacional, porque no fundo, né, Caneta, a gente não tem que contar o que tem reconhecimento internacional, e isso aqui mostra se aquela indústria de cinema é uma indústria voltada para um grande mercado global, ou se ela é uma coisa com pressão local. Então essa história de tentar forçar a barra e obrigar as salas de cinema a passar, ninguém vai contar assim que a sala de cinema não consegue sobreviver com exibição de filme brasileiro. E aí vai fazer o quê? Vai criar um novo fundo para ajudar as salas de cinema a não perder cliente para poder garantir a veiculação desses filmes? É um total absurdo. Ou seja, é mais uma mentalidade estatizante da cultura. E a cultura não precisa de mais Estado. A cultura precisa focar no que ela sabe fazer bem. E nós temos, sim, cinema de qualidade, literatura de qualidade, mas nada disso precisa de empurrão estatal e política estatal. Não dá ideia, Dávila, não dá ideia. Algum parlamentar pode estar assistindo o programa, vai sugerir um projeto de lei justamente para ajudar os proprietários de salas de cinema. Você, Cristiano Beraldo, como avalia esse decreto que foi divulgado pelo presidente da República, medida que determina uma quantidade mínima de sessões com filmes nacionais, títulos brasileiros? Decisão totalmente coerente com este Brasil que tem Hora do Brasil, como lembrou o Dávila, que tem ascensorista até hoje, que não conseguiu acabar com a exigência de frentista nos postos de combustíveis e tantos outros exemplos da utilização da lei para manter empregos que geram votos e não leis que olham para a lógica, para o interesse público. O conteúdo nacional, existe uma vasta produção nacional de filmes, ele é calcado em dinheiro público, então é dinheiro das empresas estatais, é a Lei Rouanet, renúncia fiscal e etc.
e a qualidade é de quinta categoria. Quando você olha para os projetos que são aprovados para captarem dinheiro de Lei Rouanet, por exemplo, podem fazer uma lista para ver quantos filmes tem falando sobre trans, sobre mudança de sexo de criança, sobre um monte de assunto de cunho ideológico para suportar o pensamento progressista e essa cultura woke horrorosa. E veja qual é a possibilidade de alguém que quer fazer um filme contando, por exemplo, a saga da polícia de São Paulo no enfrentamento ao PCC. Não haverá dinheiro para fazer filme sobre a polícia de São Paulo. Não há heróis na polícia, não há heróis no enfrentamento de bandido para esse universo medíocre da cultura brasileira. É tudo no entorno do pensamento de esquerda que domina a distribuição desses recursos. Eu acho inaceitável que o poder público interfira em negócios privados, como são as salas de cinema, para dizer você deve exibir isso e não deve exibir aquilo. Você tem que exibir esse filme tantas vezes e aquele tantas vezes. Nós não estamos na China, nós não estamos na Coreia do Norte. Nós deveríamos estar vivendo num país livre, mas o Brasil, a cada dia que passa, vê essas liberdades indo embora. E os bobocas ficam aí aplaudindo. Vamos acabar com a polícia, vamos aplaudir o conteúdo do cinema nacional e ficam aí de blá, 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 não enxergando as consequências terríveis que esse tipo de postura tem no país. Pois é, muitos que trabalham nesse segmento, né, Dávila, possivelmente vão se utilizar do seguinte argumento: ah, mas é uma excelente medida porque fomenta o cinema nacional, as produtoras vão ter certeza que os seus filmes serão exibidos, sendo bons ou ruins, e aí a gente pode contratar, as pessoas não ficarão desempregadas, enfim. Mas esse ponto levantado pelo Beraldo me parece fundamental, né? Muitas vezes o programa que acaba auxiliando esse mercado, esse segmento, Lei Rouanet e outros incentivos, alguns estaduais, a concessão do recurso, muitas vezes, é atrelada a um pensamento específico, né? Ele é sempre direcionado para aquele viés ideológico mais próximo àquele grupo que possivelmente vai defender uma ideia, um livro, uma tese. É preciso olhar para isso, né, Dávila? Com certeza. É a arte engajada, é a arte militante, é a arte com propósito político. E nós não conseguimos, como eu disse aqui, tantos países emergentes que têm uma indústria sólida do cinema, é o caso como eu mencionei aqui, a Argentina, a Coreia, a Índia, né? Então, assim, dá para fazer arte. Agora, o que não dá é para fazer arte militante. Aqui a arte, ela é militância, e esse é o problema. Por isso que o nosso cinema é um cinema, como bem disse o Beraldo, que não chega aos pés do cinema desses outros países emergentes que, sim, investem em filmes de extrema qualidade, ganhando festivais importantes, Oscars, né? E a gente continua aqui patinando, porque, na verdade, houve uma estatização desses recursos. Se você pegar os diretores de cinema que conseguem ter acesso a esses recursos, são os mesmos, é a panelinha de sempre que consegue ter acesso à maior parte desses recursos. Não tem nada democrático. Segunda coisa, nós criamos vários canais aí nas televisões a cabo para veicular e os streamings, né, Dávila? Os streamings. E aí, Caniato, qual é a audiência disso? Vai lá ver a audiência. É traço direto. Então, assim, é uma coisa inacreditável você querer forçar mais espaço. No fundo, nós temos aqui um grande problema. Como a arte pode ser uma arma da ferramenta ideológica e da guerra cultural? Não é isso. É por isso que o nosso cinema é pobre. Porque ele tenta usar a arte como uma ferramenta nessa guerra cultural, nessa militância política, ao invés de fazer arte com A maiúsculo. E, gente, uma coisa, quando o produto é bom, quando o filme é bom, quando a série é boa, não adianta, as pessoas vão assistir, os donos das salas, as empresas que têm as salas de cinema vão querer exibir, veicular. Quem acompanha streaming viu por muitas semanas uma série sobre o Ayrton Senna no top 10, enfim, quando o produto é bom, as pessoas assistem, né? Não precisa o governo determinar uma quantidade de salas que vão exibir filmes nacionais, porque daí uma porção de filmes de qualidade duvidosa vão ser produzidos e exibidos.
E a sala vai estar de que maneira? Vai estar vazia. Enfim, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações.